tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Caroline Ferreira Fratelli e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um projeto que está em andamento, que é intitulado como Polimorfismo Genético Associado ao Transtorno Depressivo Maior. Antes de falar um pouquinho sobre o projeto, eu gostaria de me apresentar. Bom, eu me chamo Caroline Ferreira Fratelli, sou farmacêutica formada pela Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, sou aluna de mestrado em Ciências e Tecnologias em Saúde na UNB, Faculdade de Ceilândia. Sou especialista em análises clínicas, especialista em docência em nível superior e sou aluna de especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Bom, esse é um projeto sobre o que associa o transtorno depressivo com o polimorfismo. Esse projeto, ele faz parte do meu mestrado, né, onde ele está em sua fase inicial. Ele acabou de passar pelo comitê de ética e agora que nós estamos fazendo as primeiras coletas. Ele é uma parceria da Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia, com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mais especificamente no CAPS 3 de Samambaia Sul, que é o Centro de Atenção Psicossocial 3. Antes de falar sobre o projeto em si, eu gostaria de fazer uma introdução bem rápida sobre a saúde mental, sobre o transtorno mental e sobre a depressão. Bom, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, a saúde mental é o equilíbrio emocional. É a capacidade de administrar a sua própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem perder o valor do real e do precioso. A nossa vida, ela é um equilíbrio, né? Quando nós temos um desequilíbrio, quando nós não conseguimos mais controlar nossas emoções, não conseguimos mais administrar a nossa própria vida, quando encontramos dificuldade nisso, é bem provável que haja um transtorno mental, porque está tendo um desequilíbrio na nossa vida. O transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo, ele tem sido uma das principais causas de incapacidade no mundo e isso tem gerado uma grande preocupação para a saúde pública. Então é importante nós sabermos diferenciar, nós sabemos identificar os seus sinais. Dentre os sinais do transtorno, nós temos a tristeza, a falta de interesse ou de prazer, ou seja, a pessoa perde o interesse de fazer aquilo que ela fazia habitualmente, ela não tem mais prazer de praticar aquele hobby que ela tinha. Sentimentos de culpa ou de baixa estima, muitas vezes a pessoa ela se culpa por algo que ela não tem culpa, ela se sente mal por aquilo, tudo que ela faz ela vai se sentir mal. Sono e apetite alterado, onde pode ter uma exacerbação ou posso ter uma diminuição desses fatores. Cansaço, falta de concentração, onde isso atrapalha bastante a pessoa portadora porque ela não consegue desempenhar as suas atividades habituais. Além de dores físicas sem causa aparente. Desses sinais, é importante nós sabermos diferenciar a tristeza da depressão e a tristeza normal. Quando na tristeza que nós habitualmente sentimos, nós sabemos o porquê de estarmos tristes, nós entendemos por que estamos tristes. Já na tristeza da depressão, a pessoa ela não sabe por que ela está triste, ela simplesmente está. Ela simplesmente acorda e está triste, ou ela simplesmente está aqui normal e do nada ela se sente triste. E ela não sabe dizer por que ela está triste. Então, é bem importante nós sabermos diferenciar isso. Em relação à prevalência global, foi feito um estudo pela Organização Mundial de Saúde, onde ela quis verificar essa prevalência do transtorno, tanto em relação ao sexo e em relação à idade. Bom, segundo os estudos têm demonstrado que não existe uma idade certa ou um sexo certo para ter depressão. Todos ela atinge então todas as idades e qualquer sexo.
Então, ela é uma doença que atinge todo mundo. Mas pode-se perceber aqui, através desse gráfico, que as mulheres, elas são mais acometidas que os homens e que a idade se você perceber a diferença de uma idade para outra é muito pouca, mas a idade que tem uma maior prevalência é a idade de 60 a 64 anos. Para poder tentar justificar um pouco isso, os estudos têm trago que essa questão da prevalência, ela vai depender muito de fatores ambientais também. Muitos estudos têm demonstrado que fatores, as variáveis como empregabilidade, qualidade de vida, remuneração, nível escolar, elas são variáveis que pesam bastante no desenvolvimento da doença. Então, tem demonstrado que as pessoas que têm uma baixa escolaridade, têm um baixo salário, pessoas que não conseguem dar sustento para o seu companheiro, pessoas que não têm uma boa qualidade de vida, pessoas que foram demitidas ou que não gostam do seu emprego, geralmente são essas pessoas que apresentam a doença em si. Mas é importante a gente ressaltar que a depressão, ela não escolhe. A depressão acomete qualquer pessoa. No Brasil, segundo dados ainda da Organização Mundial de Saúde, nesse estudo ela demonstrou que no Brasil, em 2017, foi atingido 5,8% da população. Isso dá mais ou menos 11,5 milhões de pessoas. Então, é bastante gente, né? Para uma doença que muitas pessoas ainda negligenciam ela, né? Às vezes a pessoa porta a doença e ela sente vergonha de procurar ajuda, ou ela acha que é só uma coisa passageira, que é uma coisa da cabeça dela, e ela não procura uma ajuda profissional, ou simplesmente nós deixamos de ajudar, né? Nós não percebemos que a pessoa está precisando da nossa ajuda, é bastante gente, né? É uma doença bem preocupante. Bom, como eu falei, ela, por ser uma doença de grande incapacidade no mundo, uma dos motivos dessa grande preocupação é que 40 a 60% das pessoas que são acometidas por essa doença, elas têm maiores chances de ter, elas têm de 40 a 60% de chance de ter doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, cânceres, infecções, HIV. Né? Então, essa é uma das principais, é um dos motivos da grande preocupação. Mas também a grande preocupação na saúde pública em relação à depressão é o suicídio. O suicídio, ele tem sido visto como a segunda maior causa de morte entre os jovens. E muitas das vezes esses jovens, eles possuem a depressão. Hoje nós temos muitos estudos que têm relacionado essa doença, né, a depressão, com o suicídio. Né? Então, eles têm mostrado a associação, né, a relação que eles dois juntos possuem. Então, isso tem causado uma grande preocupação na saúde pública, e isso tem feito a saúde pública se mover contra a doença, contra o suicídio. Em relação à classificação do transtorno depressivo, ele é classificado em 3. Nós temos a depressão menor, a distamia e a depressão maior. A diferença entre eles é basicamente a quantidade de sintomas e o tempo desses sintomas. Na depressão menor, nós temos de 2 a 4 sintomas, onde a durabilidade é de 2 semanas ou mais. Já na distamia, nós temos de 3 a 4 sintomas, onde esse estado deprimido, ele dura mais ou menos 2 anos e tem uma das principais características que é o mau humor. E na depressão maior, ela é de 5 ou mais sintomas,
e esses sintomas têm uma durabilidade de 2 semanas ou mais. Bom, então o escolhido para o projeto foi o transtorno depressivo maior. Ele foi escolhido porque esse tipo de transtorno ele é o mais comum na população, né? É o mais encontrado. Por esse motivo, ele foi escolhido. Então, o transtorno depressivo maior, ou TDM, ou muitas vezes na literatura inglesa MDD, ele é uma condição clássica no grupo dos transtornos depressivos. E entre suas características se tem alteração no afeto, na cognição e nas funções neurovegetativas, tem uma maior chance de remissão, né, uma maior chance dele retornar, e ela tende a ser mais grave quando a tristeza e o luto acometem ao mesmo tempo o paciente. Muitas vezes o paciente ele perde um ente querido, perde uma pessoa muito próxima, que era muito importante para ele, e aí ele já tem, né, alguns históricos de depressão, e aí quando junta os dois, ele tende a ser mais grave. É muito mais difícil da pessoa sair daquela situação. Bom, em relação à causa, a sua etiologia ela ainda é um pouco desconhecida, por isso que é importante nós desenvolvermos estudos com essa temática. Bom, o que nós sabemos é que os fatores genéticos e os fatores ambientais, eles caminham juntos para o desenvolvimento da doença. Não basta eu ter somente o fator genético ou somente ter o fator ambiental, eu preciso dos dois juntos. E dentre os fatores ambientais, nós temos os fatores psicológicos, né, e os fatores físicos. Dentre os fatores físicos, como eu já citei alguns, nós temos o desemprego ou o desgosto pelo emprego, né, a pessoa não gosta do seu emprego. Nós temos a pobreza, né, que muitas vezes a pessoa recebe um salário abaixo do esperado ou tem uma baixa rentabilidade econômica. O medo, né? Medo, às vezes a pessoa tem medo de não ser alguém na vida, ela tem medo de não conseguir sustentar o seu parceiro, não conseguir sustentar a sua família, isso gera a depressão. Discriminação sexual, né? Muitas vezes isso também causa bastante. A violência sexual também causa, violência doméstica também causa, e a não inclusão social. São N fatores que podem causar a depressão, né? Então, investigar os genes, investigar esses polimorfismos, identificar, investigar os fatores ambientais é de extrema importância, porque se nós conhecemos cada vez mais o motivo daquela doença, vai ser mais fácil da gente desenvolver um diagnóstico, melhorar um tratamento, melhorar um prognóstico. E assim nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, isso é de extrema importância, né? De extrema importância tanto para a saúde pública quanto para o paciente, um retorno para o paciente, que é melhorar a qualidade de vida, no qual que eu acredito é o nosso principal objetivo. Então, o objetivo desse trabalho é determinar a prevalência dos polimorfismos genéticos, né? Esse é um projeto bem grande, né? Onde são vários genes. Então, determinar a prevalência desses polimorfismos, dosar a concentração sérica de algumas proteínas. Tem muitos estudos que traz a relação da proteína com a doença, mas são estudos que ainda precisam ser aprimorados, precisam ser realizados em outras populações, mas são estudos com resultados bem interessantes. Verificar o acompanhamento terapêutico dos pacientes portadores do transtorno depressivo maior e comparar esse grupo de participantes de pesquisa com um grupo sadio no diagnóstico e no tratamento, um estudo transversal, onde a gente vai acompanhar essa pessoa por um tempo, descritivo, um estudo transversal, a gente vai acompanhar aquela pessoa naquele momento,
descritivo, né, onde vamos verificar as características, e de caso controle, onde vamos identificar as duas populações. Então, como vai funcionar? Serão pacientes de ambos os sexos, tanto o grupo caso quanto o grupo controle, todos maiores de 18 anos. No grupo caso, eles têm que usar algum tipo de antidepressivo ou antipsicótico, né? Então, nesse caso, eles têm que ser acompanhados pelo CAPS há pelo menos 3 meses. E eles não podem possuir nenhum outro problema neurológico, né? Isso para evitar viés. Também não pode utilizar álcool e outras drogas. O grupo controle, então, e esses pacientes, então, eles serão acompanhados, serão do CAPS de Samambaia, o CAPS 3, né? E enquanto que no grupo controle serão pacientes saudáveis, né? Que não não utilizam nenhum antidepressivo ou antipsicótico, que não fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, que sejam saudáveis. Bom, então, pra gente, nós vamos então fazer uma coleta de sangue. Na realidade, nós iremos fazer 2 coletas, né? A primeira coleta, que vai ser o momento inicial, né? E depois de 3 meses, nós iremos fazer uma segunda coleta, que é para poder verificar a parte farmacológica, verificar se a pessoa está utilizando aquele medicamento, se ela está fazendo o uso adequado do medicamento, né? Se ela está conseguindo utilizar. Então, é por isso que nós vamos fazer uma coleta depois de 3 meses. E também nós vamos aplicar alguns instrumentos. Bom, então nós vamos aplicar um questionário, que é poder verificar questões de histórico familiar, histórico pessoal, histórico clínico. Nós vamos aplicar o BDI. O BDI, ele é um instrumento de Beck, né, onde a gente verifica a depressão, né, nós conseguimos verificar se a pessoa tem depressão e qual é o tipo de depressão. O BSI, que também faz parte do Beck, que é para verificar o suicídio, né, se a pessoa tem indício de suicídio. O Hamilton, que é esse HAMD, o Hamilton, ele também é para poder diagnosticar a depressão, para confirmar o diagnóstico. Nós vamos aplicar o Oakley Breath, que é um questionário de qualidade de vida. Além disso, nós vamos também aplicar alguns questionários nutricionais, porque vocês lembram que lá na introdução eu disse que a gente pode ter alterações de apetite, né? Então, nós também vamos aplicar alguns questionários nutricionais. Bom, então esse projeto ele já foi aprovado, pela FCE, pela FEPEX e pela CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Bom, em relação aos resultados, como eu disse anteriormente, nós estamos ainda em sua fase inicial, então nós temos alguns resultados que são resultados mais relacionados a características da população. Esses resultados ainda nós não conseguimos alcançar todos os participantes que queremos, né? Nós, na realidade, fizemos, antes de iniciar a pesquisa, um levantamento para poder verificar mais ou menos como é a característica da população desse CAPS, né? Se é mais pacientes idosos, se é mais jovens, se a gente ia conseguir levantar uma certa quantidade de pacientes depressivos. Então, nós quisemos fazer um olhar bem geral para poder verificar se vamos conseguir fazer a pesquisa. Então, o nosso resultado ele está dividido em idosos e em jovens. Então, eu vou começar pelos idosos. Pelos jovens. Nós, então, conseguimos coletar mais ou menos, né, nesse tempo de coleta, 51 participantes jovens, que eles tinham uma idade média de 23 anos. Bom, em relação ao sexo, então, nós podemos verificar que mais de 70% da população é do sexo feminino, né? Então, a gente pode estar
está vendo que está de acordo com aquele gráfico mostrado anteriormente no início da apresentação. E que esses jovens, né, desses 51 participantes, 74,5% apresentavam a depressão. Então, nós temos até uma população bem razoável, né? Também nós podemos verificar a questão da psicose. O que seria a psicose? A psicose são sintomas que incluem delírios, alucinações, agitadas, a pessoa fica bem agitada, né? Então, mais ou menos a maioria da população, né, 60%, ela não tinha nenhum tipo de psicose. Não, na verdade, nesse caso, não era citado no prontuário médico que se ela tinha ou não psicose. Então, nesse caso, nós teríamos que ou reavaliar esse paciente para poder caracterizar melhor na pesquisa, ou conversar com ele, né, um profissional conversar com ele para poder verificar. Bom, nós também então decidimos fazer uma tabela para verificar a relação do transtorno mental, né, que nós nesse caso verificamos o transtorno afetivo de bipolaridade e de personalidade e a ansiedade com a depressão. Podemos verificar que houve uma diferença estatística tanto no transtorno afetivo de bipolaridade quanto no transtorno de personalidade, né? Então, se formos verificar, ambos eles são fatores de proteção para o desenvolvimento da depressão. Mas vocês devem estar se perguntando por quê, né? Geralmente, o que nós vimos em literatura, o que nós sabemos é que a depressão e esses dois transtornos, eles andam juntos, né? Então, não seria então um fator de proteção, seria um fator de risco. Mas aqui no nosso, ele deu um fator de proteção. Pode ser pelo fato da quantidade amostral. Então, nesse caso, nós teríamos que aumentar a quantidade de participantes para verificar se isso ainda acontece. Então, podemos verificar que, então, 75% das pessoas que têm esse tipo de transtorno, ela não apresenta a depressão. Em relação ao transtorno de personalidade, 83,8% que tem a depressão, ela não tem o transtorno de personalidade. Então, ele está sendo visto aqui como um fator de proteção. Mas, repito, nós teríamos que, então, investigar, tentar aumentar o número amostral para poder compreender, né? Verificar se isso ainda vai acontecer. Bom, em relação à ansiedade, não houve diferença estatística, mas 76,% da população que tinha depressão ou que tinha ansiedade, ela possuía então a depressão. Bom, em relação às variáveis tentativa de suicídio e a ingestão de medicamentos com a depressão, nós verificamos que 74, que não houve diferença estatística nessas duas variáveis, mas que 74,2% da população que tinha depressão tentou suicídio e que uma das tentativas de suicídio, que era bastante comum, era a ingestão de medicamentos. Então, 20 pessoas, né, 71% da população que tinha depressão, que ingeriu o medicamento, ela tinha a depressão. É bastante gente, né? Eu lembro que quando a gente estava analisando os dados, tinham vários tipos de tentativa, mas a ingestão de medicamento era mais forte, era mais comum. Bom, agora avaliando um pouco os idosos, nós então pegamos 110 participantes idosos, né, mais ou menos uma idade de 66 anos. Assim como na população jovem, né, mais de 70% da população estudada era do sexo feminino e quase 50% desses idosos tem depressão, né? Então,
pode-se perceber que tanto nos jovens quanto nos idosos, a depressão nesse CAPS, ela é bastante evidente, né? É uma das principais motivos de procura. Bom, em relação também avaliando os transtornos mentais, né, que é o afetivo de bipolaridade e o de personalidade com a ansiedade e a depressão, percebe-se que houve uma diferença estatística em relação ao transtorno afetivo de bipolaridade e que nesse transtorno ele também está sendo apresentado como um fator protetivo. Então aqui nós também teríamos que aumentar a amostragem para poder falar se é realmente protetivo ou fator de risco, né? Então percebe-se que 98% da população de transtorno afetivo tinham, que não tinham transtorno afetivo, né? Tinham a depressão. Então é bastante, gente, né? Então 98% dos depressivos, eles não tinham esse transtorno de bipolaridade. Bom, em relação ao transtorno de personalidade e ansiedade, não foram encontradas diferenças estatísticas. Bom, nós também queremos verificar nesses idosos a frequência dos fármacos que esses pacientes idosos faziam, né, conforme o sexo. Diversas classes que tinha, né, os tricíclicos e os ISRS. Nossa, perdão, gente, aqui é ISRS. Então, dos tricíclicos e os ISRS eram os mais presentes. Então, dentre os tricíclicos, nós temos a amitriptilina, a clomipramina, a nortriptilina, né? Então, dessas prescritas, a amitriptilina, ela era bem mais comum no sexo feminino, onde quase 80% utilizava esse tipo de fármaco, e na nortriptilina, o sexo masculino, mais de 60% fazia o uso desse fármaco. Lembrando que aqui a gente só estamos olhando os pacientes que apresentaram depressão. Bom, em relação ao ISRS, a fluoxetina, ela, tanto no sexo feminino com mais de 60%, quanto no sexo masculino com quase 90%, ela foi mais utilizada do que a cetralina, o citalopram, o escitalopram, e também o conjunto de escitalopram e fluvoxamina. Então, fluoxetina, amitriptilina e nortriptilina, elas são mais utilizadas nesses pacientes. Também decidimos então verificar a relação da depressão com o pensamento suicida e a tentativa de suicídio nos participantes idosos, né? Nos 110 participantes. Verificamos que não houve diferença estatística e que, em relação ao pensamento depressivo, 47,6% dos pacientes que apresentavam depressão, eles já tiveram algum tipo de pensamento suicida, né? Enquanto que na tentativa de suicídio, 85,7% dos participantes que têm depressão, eles não tentaram. Então, muitas vezes eles pensam na tentativa, pensam no suicídio, mas eles não tentam, né? São fatores bem diferentes, mas são bem importantes, né, de se analisar. Por fim, nós queríamos então verificar a frequência dessas variáveis, né, a pensamento de suicídio, a tentativa e seus quantitativos, conforme a variável sexo. Então, podemos verificar que somente nesses pacientes depressivos, que em relação ao pensamento suicida, 40% da população que pensava no suicídio era feminina e que desses 42%, 21%, quase metade, pensou pelo menos uma vez em tentar se matar, né, em tentar de cometer o suicídio.
Na tentativa de suicídio, 80, e tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, a maioria não pensou em tentar o suicídio, né? Mas das que pensaram no sexo feminino, por exemplo, as que pensaram, né, 15,8%, pelo menos 10,5% pensou em 2 vezes ou mais de tentar de se matar, já tentou de se matar. Então, são dados bem importantes, também são dados um pouco assustadores, onde na saúde pública, nós profissionais temos que caminhar juntos, lutar juntos contra essa doença, que ela é uma doença silenciosa, né? Então, nós encontramos sim algumas dificuldades, né, durante essa caminhada. São dificuldades comuns que acontecem em todos os projetos, mas são dificuldades que fazem a gente conseguir melhorar, né? Então, nós tivemos dificuldade na quantidade amostral, né? Como vocês perceberam aqui nesse início, que teve uma relação estatística, mas foi que um fator de proteção, sendo que geralmente é um fator de risco. Então, nesse caso, nós poderíamos aumentar a quantidade amostral para poder verificar se está correto ou não. Tinham muitas fichas incompletas, né, nesse primeiro momento. Então, muitos pacientes que agora nós vamos acompanhar, eles vão ter que ser reavaliados, né? Principalmente serão reavaliados pelos instrumentos, para que a gente possa, então, conseguir completar a pesquisa. E também tinha um diagnóstico muito complexo, né? Porque no transtorno mental, muitas características são bastante comuns. Então, é aí que está a importância dos instrumentos, principalmente o instrumento de Beck, que é o BDI, e o Hamilton, que são instrumentos para poder verificar, ajudar no diagnóstico da depressão, porque os transtornos mentais, eles são muito parecidos, né? Mas essas dificuldades, elas foram importantes, né? Porque nós já estamos conseguindo contornar elas. Então, mas nós podemos então chegar a uma conclusão dessas primeiras informações de que está muito relacionado com o sexo feminino no nosso estudo, tanto em jovens quanto em idosos, e que há uma alta relação da depressão com o suicídio, pelo menos com um pensamento suicida. Bom, então eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Deixo o meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer questionamento que quiserem fazer. E deixo uma frase: que nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Muito obrigada.